Rafael Braga Ibaldo, RU 2735213. Estou fazendo meu trabalho de estágio híbrido de diferentes contextos e vou apresentar o meu trabalho sobre a história da EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. Esse trabalho de diferentes contextos, a proposta que foi apresentada a nós é que nós nos dirigíssemos a uma instituição, uma ONG, um museu, uma igreja, e a gente fizesse um trabalho de acompanhamento, ver como funciona, identificar alguma dificuldade, né, ou algo que pode ser aprimorado nessa instituição. E eu escolhi a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que tem uma escola, e nós vamos contar a história dessa escola, né, uma escola bíblica dominical. Então, a história da escola bíblica dominical, ela começa aproximadamente no ano 1737, com um grande pregador inglês chamado John Wesley. Ele vai fazer missão na Geórgia, nos Estados Unidos, e ele faz uma frase que fica muito marcada. E a frase é: Deus começa uma obra pelas crianças. John Wesley instaura ali uma escola bíblica para crianças, mas ela não dá procedência. Como ele era um homem muito influente, pregador do evangelho, ele é o fundador da igreja metodista, John Wesley, ele acaba criando um método de estudar a Bíblia, que seja metódico, por isso a igreja metodista. Ele acaba criando tipo um currículo de estudo da Bíblia Sagrada. Uma mulher se converte ouvindo a pregação de John Wesley, num dos sermões de John Wesley, moça de 26 anos, no ano de 1769, ela tem a ideia de formar uma classe aos domingos e ensinar as crianças. O nome dessa moça era Anna Balmore. 11 anos depois dessa atitude, na cidade de Gloucester, na Inglaterra, você vai estar vendo a imagem aí, um jornalista metodista, ele cria a primeira escola definitiva, a Escola Bíblica Dominical. O Robert Hicks, que é o criador desta escola, no ano de 1780, ele começa a observar a Inglaterra, estava eclodindo a primeira revolução industrial. Então nós vamos observar na história que Robert Hicks, ele começa a observar que ele queria uma grande mudança nas prisões, nas cadeias da Inglaterra, porque era um estágio deplorável. Era uma condição subhumana, onde as pessoas eram dirigidas, e ele queria que houvesse uma transformação nisso. E ele começou a observar que havia uma grande fábrica de alfinetes na cidade de Gloucester e ela empregava muitas pessoas, e dessas pessoas existiam muitas crianças trabalhando. Isso era algo normal e era algo legal, as crianças poderiam trabalhar. Então as crianças, as que trabalhavam de segunda até sábado, e no domingo ficavam vagueando pelas ruas. E aí começou a surgir muitos assassinatos, muita violência, essas crianças aprendiam a beber, havia muita briga, né? E isso, elas estavam um passo da marginalidade, ou seja, de se tornar um ladrão, de se tornar um estuprador, uma pessoa violenta. E o Hicks teve essa ideia de agregar essas crianças, juntar essas crianças e ensinar. O ensino era dividido do horário das 10 horas ao meio-dia, eles estudavam história, matemática e inglês. Então o Hicks se importava muito com a questão estrutural, com a questão do secular, de ensinar sobre a história, sobre a matemática, sobre geografia e sobre o próprio inglês, que era a língua das crianças. Então o Hicks estava alfabetizando aquelas crianças e dando uma estrutura cultural para as crianças. E depois das 13 às 17, uma hora de intervalo, ele ensinava a Bíblia, a moral, conduta, essas partes mais éticas. E aí começou a se desenvolver os cânticos e um grande avivamento surge na Inglaterra. Vocês podem observar que a Inglaterra no século XVIII se torna uma grande potência mundial.
E os grandes intelectuais eclodem nessa época aí, certamente por influência da escola bíblica dominical, certo? Mas houve uma grande repressão contra o Hikes das igrejas, porque ele não era denominacional, ele não tinha uma denominação. A ideia dele não era colocar as crianças dentro da igreja e elas pertencer àquela igreja. A ideia do Hikes era mudar a sociedade em geral. Ele queria qualificar a sociedade. Isso começou no ano de 1880. No ano de 1884 já havia diminuído drasticamente os homicídios, assassinatos, os roubos. E no ano de 1792, nesse ano não houve um julgamento na comarca de Gloucester. Ou seja, ele abalou a estrutura da cidade com a fundação da sua escola. Em poucos anos havia mais de 200 mil crianças sendo ensinadas neste modelo em toda a Inglaterra. E isso foi para os Estados Unidos e logo depois para o mundo. Nesta repressão, ele foi chamado de mestre dos delinquentes, profanador do sábado, pai dos vagabundos. Então não foi fácil, nós podemos ver, mas ele prosseguiu. Essas crianças que eram educadas nas escolas de Hikes, e o Hikes foi um dos principais, mas esse movimento começou a acontecer em toda a Inglaterra, começou realmente a mudar a mentalidade da sociedade. As crianças que eram educadas neste modelo eram de 6 a 14 anos de idade. Na escola do Hikes, elas tomavam banho, elas eram alimentadas, vestidas e calçadas. A história da escola bíblica dominical, ou Sunday School, no Brasil começa a primeira vez que a gente ouve registros sobre a escola dominical no Brasil, é no ano de 1836, ou seja, na época do Império. Nós vamos ver que aí que entra o nosso plano de ação, nós vamos falar mais à frente. Nós queremos conciliar o estudo bíblico com o estudo histórico. Então essa parte da história nós vamos identificar no período imperial e desse período imperial também o período regencial, onde não tinha um imperador e eram os regentes que estavam dominando, dando as ordens, governando a nação brasileira. Em 1836 chega os primeiros fundadores da EBD metodista, da denominação da Igreja Metodista de John Wesley. Eles chegam no Brasil e instauram a EBD por influência do missionário Justin Spalding, com cerca de 30 alunos na primeira turma registrados estudando EBD. Porém, nesta época, a igreja oficial do Brasil era a Confissão Católica, ou seja, na Constituição brasileira havia uma igreja que era a Igreja Brasileira Católica. Então havia certas restrições. Poderia até ter uma escola bíblica dominical, outras crenças, porém era proibido constitucionalmente eles pregar a outros brasileiros. Eles poderiam fazer o culto em língua inglesa, só que a Constituição não amparava praticar o proselitismo, ou seja, converter brasileiros à fé protestante. Então, esta condição metodista não conseguiu avançar por causa das séries de restrições que tinha. O Brasil tinha uma religião oficial, essa religião era a católica e não havia muita liberdade. Se por um acaso eles fossem fazer um culto, não poderiam usar a língua portuguesa e deveriam realizar os cultos numa casa. Não poderiam construir um templo em forma de templo, com sino, com torre. Daí nós entendemos o porquê das igrejas protestantes não terem muito esta forma, estrutura de construção. Claro que depois isso mudou e nós vamos registrar isso. Mas os metodistas permanecem uns 3 ou 4 anos no Brasil, até 1940, ainda no período regencial, e não dão continuidade à EBD. Por volta do ano 1855, chega um casal no Brasil
e eles vão morar na cidade, eles chegam no Rio de Janeiro e vão morar na cidade de Petrópolis, que era a cidade imperial onde Dom Pedro morava. Ainda estamos no período do Império, porém agora com o imperador Dom Pedro II já instaurado, né? Lembro que a gente estuda na parte histórica do golpe da maioridade lá, que com 14 anos ele se torna imperador, como se fosse maioridade. Então agora em 1855 ele já está mais de 10 anos efetivado como imperador, então ele tem autonomia e já não é mais um menino de 14 anos, certo? Então, este casal de escoceses, ele chamado de Robert Calley e ela de Sarah Hunton Calley, eles vão morar próximo da Casa Imperial, na rua Casemiro de Abreu, número 50, no bairro Central, ou seja, bem próximo da Casa Imperial do Dom Pedro II. E no dia 19 de agosto de 1855 instaura-se a primeira EBD com 5 alunos. Você vai ver a foto aparecendo aí. Através do Robert e da Sarah, então, se instaura a Igreja Congregacional do Brasil. E aí ela começa a crescer com este ensino da EBD. A EBD cresce numa proporção gigantesca no mundo inteiro por causa de um movimento de missão que houve na Inglaterra, tanto por parte da Inglaterra quanto por parte dos Estados Unidos, que são países mais protestantes. Eles começam a ter a ideia de enviar missionários respeitando o ID de Jesus Cristo, pregar o evangelho a toda criatura, a todos os povos. Então eles colocam no coração esse desejo de fazer missão. Então eles começam a patrocinar missionários, enviar missionários, preparar as comissões de missionários, assim como os católicos fizeram, como a gente estuda. Então a gente vai ver que nesse século XVIII eles começam a enviar missionários Inglaterra e Estados Unidos para toda parte do planeta. E em todo lugar que chega um missionário também chega a EBD. É por isso, Escola Bíblica Dominical. Eles começam a ensinar todos os povos, em todas as nações. E aí começa a Bíblia a ser traduzida em vários idiomas. E a Bíblia se torna o livro mais vendido até hoje. Nos dias de hoje, a Bíblia é o livro mais vendido na face da Terra. No ano de 1860, 5 anos após o Robert e a Sarah ter dado início, voltam os metodistas e aí sim permanecem fixos até os dias de hoje. No ano de 1889 acontece um grande episódio onde o Brasil deixa de ser império e instaura-se a República. E com a República, na primeira Constituição que é feita, nesta primeira República, que vai durar até 1930, o Brasil se torna um Estado laico e as pessoas têm a liberdade de expressão, confissão, pensamento. Então isso dá um gás tremendo para o protestantismo entrar no Brasil. No ano de 1911, instaura-se legalizada e registrada no Brasil a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que foi aqui fundada por 2 homens chamados Daniel Berg e Gunnar Wiener. Eles vieram de um movimento chamado Pentecostalismo nos Estados Unidos. A história começa na Rua Azusa. Eles vêm como missionários para o Brasil e instauram-se em Belém de Pará e eles começam a evangelizar, e é mais uma das denominações protestantes que começam a crescer muito no Brasil. No ano de 1920 é lançado em Belém do Pará a primeira edição do jornal Boa Semente, e neste jornal o escritor, que era um homem de vasta cultura secular e bíblica, Samuel Nistrom, que era sueco, ele lança o primeiro suplemento, que era chamado de Estudo Dominical. Todos os domingos tinha uma tiragem de um texto bíblico e ali ele ensinava e divulgava nesse jornal chamado Boa Semente. Já no ano 1930, este mesmo Samuel Nistrom e o outro escritor Niels Castberg, no ano de 1930, começa no Rio de Janeiro as lições dominicais. No ano de 1943, a visão da CPAD começa
alcançar as crianças, e começam a ser feitas revistinhas bíblicas, tanto para adultos quanto para crianças. E isso se sucede através do escritor Emílio Conde. E a partir do ano de 1950, a escola bíblica dominical passa a intercalar com mais inscritores. No ano de 1970, a CPAD abre os horizontes e começa a ampliar a parte pedagógica e didática dessas revistas que são lançadas. Começam a ser criados a EBI, que é a Escola Bíblica Infantil, como seu primeiro projeto. Começa a escola para casais, recém-casados, a escola para mulheres, escolas para adolescentes, escola para jovens, escola para adultos, escola para homens, e ela começa a focar e dividir os grupos, porque a Assembleia de Deus estava gigantesca no Brasil, já estava com aproximadamente 70 anos. No ano de 1974 é lançado o primeiro CAPED, que significa Curso de Aperfeiçoamento para Professores da Escola Dominical. Nesse CAPED começa a se dar as instruções, de didática, pedagogia, contando a história da Igreja Assembleia de Deus e também da EBD. E neste CAPED os professores começam a ser preparados, capacitados para ensinar. E nisso começa então a ser usado figuras, música, vídeos, marionetes, tudo para que a classe consiga fixar mais a sua atenção. Alguns objetivos da EBD são o primeiro de evangelização, que fornece estudo para os novos crentes, embasam, fortalecem. O segundo é a santificação, que ensina os fiéis a viverem de acordo com as Escrituras Sagradas, com os escritos na Bíblia Sagrada. E o terceiro, que é servir, prepara o crente, o fiel, para ser o servidor. Assim como ele recebeu, ele também vai passar aqui. Essa é a história da EBD. No próximo vídeo nós vamos falar sobre qual é o nosso plano de ação em cima da EBD. Nós queremos falar no próximo vídeo sobre associar o estudo bíblico com o estudo histórico. E nós vamos nos referir ao livro de Daniel. Se nós for estudar o Daniel, e nós vamos trazer um exemplar da CPAD que falou sobre o livro de Daniel. E qual a nossa ideia como plano de ação de agregar o estudo secular ao estudo bíblico para que aquele aluno, você que está inscrito, possa crescer na graça, no conhecimento, e não só no conhecimento bíblico, mas também no histórico secular, assim como esses grandes homens, como Antônio Gilberto, que era um grande conhecedor da cultura secular, e também como Nistron, que era um dos primeiros que organizaram a CPAD e a Escola Bíblica Dominical. A mesma ideia do Hikes, que ensinava de manhã o estudo secular e à tarde o estudo dominical bíblico. Certo, pessoal? Vamos para o próximo vídeo?